Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Com a nossa parte técnica conduzida pela dupla dinâmica Carla e João Pedro. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais, um dos mais importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Você nos assiste pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Programa desta quarta-feira com cara de pré-jogo, né? Com cara de esquenta, porque afinal de contas... Finalmente o Santos vai jogar quarta-feira, né? Só jogava de terça em razão aí da tabela televisiva da Libertadores da América. Então o Santos joga nesta quarta, 9 da noite, graças a Deus, um horário decente também, né? Chega de 7h15 contra o Barcelona lá no Equador. Precisa ganhar o jogo, né? Apesar dos desfalques, dos problemas, e torcer por um improvável tropeço do Boca contra o The Strongest da Bolívia em casa, né? O Strongest é forte lá na altitude, quando ele vai para o nível do mar ou fora da Bolívia, ele não é tão forte assim. Então imagino que a missão do Santos será das mais difíceis. Mas como eu até disse no vídeo do Canal 10 de ontem, né, o nosso pré-jogo de lá, eu estou curioso para ver que nível de futebol o Santos vai apresentar. Porque não dava para exigir na altitude, como não dava para exigir depois de um dia de treino, né, contra o Boca, depois na altitude contra o Strongest. Agora o Fernando Diniz teve alguns dias para trabalhar, vai jogar com a equipe fora de casa, mas em condições atmosféricas normais, e tem os desfalques, é verdade, do Alisson, do Jean Mota e também do Marinho, mas imagino que dê para a gente observar alguma coisa do estilo de jogo do Fernando Diniz. Então a gente vai falar bastante sobre este jogo. Eu vou pedir aí para dividir a tela para eu apresentar os nossos comentaristas desta quarta-feira. Atenção, dividindo a tela em 3, 2, 1. Estão lá com o seu fone, este fone a lá Galvão Bueno, o jovem Leandro Maia, jornalista conosco no programa de hoje, e também o Vladimir Matos, comentarista, nosso companheiro lá do Esporte por Esporte também, para falar sobre esta partida do Santos contra o Barcelona, que me dá calafrios este nome. Pode ser o Barcelona de qualquer lugar, da Espanha, do Equador, de Capão Redondo, do Barcelona Capela, qualquer um deles eu não gosto. Prefiro não ouvir este nome, tá certo? Ô Vladimir, você é um homem de fé, você crê em milagres, algo do gênero poderá acontecer esta noite? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, bom dia, Leandro, bom dia aos amigos que nos acompanham. Bem, se o milagre dependesse só do Santos Futebol Clube, até poderia ser. Infelizmente, eu não acredito que o Boca deixe passar a classificação jogando em casa, né? Eu acho que mais importante nesse momento do que torcer contra o Boca é acompanhar o trabalho que o Fernando Diniz pôde desenvolver na equipe nessas últimas 2 semanas, né, que ele teve um pouco mais de tempo para poder trabalhar, porque a minha expectativa maior nesse momento é a estreia no Brasileirão contra o Bahia, sábado em Salvador. Muito bem, primeiro destaque aí do Vladimir Matos, Leandro Maia com seu superfone aí, né, falando com a gente no programa de hoje, participando mais uma vez do programa. Esse já é no novo, na casa nova, ô Leandro? Bom dia, tudo bem? Cenário aí? Já estamos. Bom dia, já estamos no estúdio novo já. Muito bem. Estamos numa nova casa. Muito bem. O Leandro ia participar com a gente na segunda, mas deu lá uma explicação falando da mudança. É sempre bom mudar de casa, é gostoso mudar de casa. Então aproveite bem aí, Leandro. Por falar em mudar de casa, o Santos vai continuar na casa da Libertadores, como diz o slogan da TV, ou vai para a casa da Sul-Americana? Aquela competição que passa na TV que ninguém vê, que é a tal da Comebol, que é difícil de assistir. Quem tem outra operadora que não é... Só tem uma operadora, né, ou duas. Tem uma operadora que não tem a Comebol TV, nem que eu quisesse pagar. Mas, enfim, o que você espera de hoje à noite, Leandro? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Vladimir, bom dia a todo mundo que está escutando aqui a gente.
Eu espero que vá para a Sul-Americana, né? Porque primeiramente tem que ganhar do Barcelona, né? Porque se também perder do Barcelona corre o risco de nem para a Sul-Americana ir. Então é uma partida muito importante até para o futuro do Santos na temporada, porque por mais que não seja Libertadores, a Sul-Americana traz uma verba também financeira maior para o Santos. Então é importante também disputar essa competição e ganhar. Vai que o Boca Juniors não consegue ganhar aí do The Strongest e o Santos consegue beliscar aí essa classificação na Libertadores. Acho difícil, mas o Santos tem que fazer a parte dele. Vamos ver aí, o Fernando Diniz aí teve uma semana inteira, 2 semanas, né, já juntando a outra partida que ele não teve dentro de campo, mas ele já treinou a equipe. Então, quem sabe, hoje a gente já consegue ver uma cara de Fernando Diniz já na equipe do Santos. O que a gente tem que torcer, na verdade, é para acontecer uma conjunção astral, né? Tipo, o cara do Strongest acertar um chute do meio de campo, 1-0, e 2 caras do Boca expulso na sequência. Aí pode ser que dê com 10 minutos de jogo, aí pode ser que aconteça. Mas muito voodoo, Bom, né, Vladimir? ontem aconteceu, né? O Júnior Barranquilla teve todas as condições de se classificar, bastava uma vitória simples e conseguiu a façanha de não ganhar do Santa Fé, né? E o River, mesmo perdendo, acabou classificado, né? Enfim, né? Eu diria para você que o Santos hoje é uma vitória, é extremamente complicada. A equipe do Barcelona é muito ajeitadinha, né? A gente já viu eles aqui na Vila, já viu eles jogando contra o Boca, né? Mas eu dificilmente, mesmo que o Santos consiga essa vitória, que não a gente compara, se hoje você olha o River Plate e o Boca, particularmente eu vejo essas duas equipes jogando muito mais com a camisa do que com o futebol apresentado, né? O River ontem foi muito ruim em campo, já tinha sido ruim no Rio de Janeiro, né? O Boca a mesma coisa, uma equipe envelhecida, uma equipe que apresenta pouco. Porém, o Strongest, né, não é tão Strongest assim, né? Enfim, então a gente... Weakest, né? The Weakest, né? Eu não acredito, eu realmente não acredito. Não diria nem que é uma missão impossível, eu diria que é um milagre o Strongest ganhar do Boca Juniors na Bombonera. É uma coisa, enfim, mas é como o Leandro colocou, temos pela frente aí muito provavelmente a Sul-Americana, que para quem está sem título, como o Santos ficou na época que venceu a Comebol, né? É motivo de muita comemoração caso venha a levar essa taça, né? Não nos esqueçamos a festa feita pela equipe do São Paulo após a conquista do Paulistinha até a semifinal e se torna Paulistão na final, né? Para quem ganha, né? Assim, o São Paulo levou como Paulistão, né? O campeonato dos outros é que levaram como Paulistinha. Exatamente. Mas eu concordo com o Vladimir. Eu acho assim, a gente que estava lá naqueles anos de 97 e 98, comemorou Rio São Paulo e Comebol, é claro que o título de 2002 teve outro peso, mas aquilo foi um alento, né, para o coração do torcedor. E hoje até, vamos combinar, a Sul-Americana ela já é um torneio consolidado. O Rio São Paulo e a Comebol não existem mais as competições. A Sul-Americana não. Ela se caracterizou como a versão nossa da Liga Europa. Claro, não tem o mesmo peso da Libertadores, obviamente, mas eu não quero crer que as pessoas imaginem que um torneio continental que dá vaga na Libertadores, que dá dinheiro, é menos importante do que um campeonato estadual. É uma questão geográfica e lógica. Então, assim, a gente tem que parar de ter vergonha quando ganha alguns desses títulos. A gente tem que parar de se comportar tendo vergonha, porque se é o River que ganha, já que foi citado aí pelo Vladimir, se é o Boca, se é o Penharol, o São Paulo que o Independente, rei de Copas, os caras ostentam aquilo lá, né? E a gente fica com vergonha de comemorar se ganhar a Copa Sul-Americana, porque também não vai ser fácil, viu? Vai ter Grêmio, Penharol, Del Valle nessa brincadeira, né? O próprio Júnior Barranquilla aí que foi citado. Não vai ser um torneio fácil, não. Lembrando que todos os 8 times que caírem nesta fase da Sul-Americana vão pegar, ou da Libertadores, vão pegar os times que passaram, ou seja, os campeões de grupo. Então a chance de você ter um adversário desses mais tinhosos pela frente é muito grande. Então não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não, também, se o Santos for jogar a Copa Sul-Americana.
é um título possível. Na Libertadores a gente tem que imaginar que é um pouco mais complicado. Vou fazer o seguinte, vou fazer o primeiro intervalo, daqui a pouco na sequência a gente volta aqui, já para falar do jogo, mas com a escalação provável, né? Com o time que deve entrar em campo, e outras reflexões a respeito da parte técnica e da competição. E no segundo bloco a gente deixa para comentar assuntos polêmicos, assuntos que estão agitando aí os bastidores do Santos, né? O Sanches não renova, agora tem um nome aí que surgiu de um gestor de futebol que pode ser contratado. O Santos está nessa ainda de resolver arestas, né? De resolver questões dos bastidores. 11h42, voltamos em 1 minuto e 40, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h44, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Vamos dividir a tela aí novamente para que possamos bater papo com os nossos comentaristas de hoje, o Leandro Maia, que está com a gente, né, e também o Vladimir Matos. O Leandro, o time provável do Santos hoje, né, claro que não tem o Jean Mota e o Alisson suspensos, e o Marinho, que está lesionado, segundo a comissão técnica, áudio divulgado ontem à noite e depois vídeo na Santos TV que nós vamos assistir daqui a pouco aqui no programa. Há uma dúvida no meio de campo e no ataque, na verdade duas, obviamente, né? Se entra o Ivonei ou o Kevin Maltos no meio de campo, porque o Balieiro vai jogar, e se lá na frente vai o Ângelo, na ponta direita, ou se vai haver um reforço naquela linha intermediária com o Madison, né? Que é rápido, que chega bem no ataque, que não tem a habilidade do Ângelo, mas que tem a tal recomposição defensiva. Fosse você, o Fernando Diniz, por um instante, quem que você escalaria e de que forma, hein, o Leandro? Eu acho que em relação ao meio-campo eu iria com o Ivonei mesmo, que é um jogador aí mais camisa 8, né, digamos assim, que chega mais no ataque. O Kevin vem jogando bem, mas me parece ali mais recuado, né, apesar de ter feito um gol também recentemente. E no ataque eu acho que o Madison ali na ponta direita, o torcedor às vezes pode ficar bravo porque tirou o Ângelo, mas vem das últimas partidas do Pará, que ele tem sofrido ali na lateral direita. Você colocando o Madison ali para fazer uma ala, você também ajuda na marcação do Pará, que vem sofrendo com isso, e também você tem um Ângelo aí para o segundo tempo para tentar algo diferente. Eu gosto dessa escalação com o Madison na ponta, por enquanto, até o Ângelo conseguir mais casca, porque, claro, ele é um jogador diferenciado e assim que ele conseguir evoluir, ele tem que ser titular do Santos. E aí, Vladimir, concorda com o Leandro? Concordo, sim. Eu só penso que o Ivonei é um jogador mais preparado que o Kelvin
Maltos para Kevin Maltos, né, para essa partida, né? O Ivonei é um jogador que, pelo menos no tempo que eu pude acompanhá-lo na base do Santos, ele mostrou ser um jogador, se não craque, ele é um jogador acima da média, né? Mas infelizmente ele até agora, ou ele não teve sequência, ou não conseguiu mostrar um terço daquilo que ele mostrava quando jogava na base. Ele é um jogador de boa marcação, boa movimentação, bom passe de bola, né? Mas infelizmente não correspondeu ainda na equipe profissional. Mas é um jogador novo, ainda tem tempo para crescer. Com relação ao Ângelo, para mim ele seria titular dessa equipe. Para mim, o Madison, a gente critica muito o Pará, né? Mas nas vezes que o Madison o substituiu também não foi tão superior ao Pará, né? Enfim, esse elenco do Santos tão reduzido, né, tão enxuto, né, com tão poucas possibilidades, né, a gente tem que esperar que coletivamente, né, já que o Marinho também não vai jogar, né, a coisa funcione na noite de hoje. Eu realmente tô, como eu falei, né, eu tô na expectativa, gostei, eu sempre disse que eu via uma identidade do Fernando Diniz com essa molecada que subiu do Santos, não todos, mas os que estão sendo aproveitados agora, como o Pirani, o próprio Baleiro, o zagueiro Kaique, né, o Ângelo, enfim, eu via no Diniz uma chance de espelhar aquilo que ele fez no São Paulo com essa molecada, né, que estava encostada lá, como o Zara, o Léo e outros meninos, o Luan, o Rodrigo Nestor, enfim. Então, não sei. Eu acho que a preocupação, que o Diniz vai ser mais cauteloso hoje, não vai expor o time que a gente esperava, o tal 4-3-3, né, sempre atacando. Eu acho que ele vai com um pouco mais de cautela na partida de hoje. Por isso, talvez a escalação do Balieiro e do Madison. O Madison, eu acho que tem essa questão também de fechar bem o lado ali, como disse o Leandro, e de alguma forma talvez dar um pouco mais de liberdade para o Lucas Braga. Pode ser isso, né? Ele vai ter o Caio Jorge, vai ter o Pirani, esses três aí, e aí deve ser o Balieiro, e aí Maltos ou Ivonei. Eu também acho que ele vai com o Ivonei, e realmente isso que o Vladimir falou é interessante. O Ivonei vem muito credenciado da base, né? As informações sobre ele sempre foram muito boas, né? E eu acho que é o típico do caso do jogador que não tem sequência, né? Porque até outro dia a posição dele era muito concorrida. Só que agora ela está com espaço. Só que tanto o Diniz quanto em uma partida o Ariel Holan fez isso, e o Marcelo Fernandes também, eles optaram por jogar com dois meias, né? Com o Jean Mota e com o Pirani. E só com um volante, né? E aí o Ivonei talvez tenha perdido um pouquinho desse espaço. Quem sabe, né, a partida de hoje seja uma chance para ele, né, começar a partida e deixar uma boa imagem até para a sequência. Apesar de que já no sábado vai ter a volta do Alisson, enfim, vai ter a volta de outros jogadores, mas como todos dizem, estão cansados de saber, né, a temporada é muito longa e você precisa de jogador para revezar ali. Deixa eu só prestigiar algumas mensagens aqui do nosso Facebook. Daqui a pouco eu vou lá para o chat do YouTube. O Guilherme Alves: gestor estava no Cruzeiro no pior momento da história, difícil acreditar que dê certo essa contratação. Ele lembra aqui Leandro no bate-papo e bate umas palminhas aqui. O Homero Machado: bom dia, amigos do esporte. O Aldemar Barres: bom dia, jovens. Sobre essa questão do gestor, eu vou falar daqui a pouco. A gente vai entrar nesses temas polêmicos mais tarde. Eu ainda penso que a gente vai queimar um cartucho aqui em relação à questão do time. E temos daqui a pouquinho a palavra do Fernando Diniz, né? Já que está aí na nossa linha fina. Marinho não joga partida decisiva no Equador. Só para complementar o que disse aqui o Leandro e o Vladimir, eu acho que o Santos hoje ele precisa deixar um cartão de visitas para o brasileiro. E esse cartão de visitas é uma vitória. Se vencer, já começa o Campeonato Brasileiro com um outro olhar do torcedor, com uma outra expectativa. Até
com uma sensação amargurada de que, olha, se tivesse jogado assim aqui na Vila, ou não tivesse perdido diante do time que é o líder do grupo, talvez tivesse classificado e tivesse uma perspectiva melhor. Vai ficar esse amargor, mas pelo menos fica a perspectiva de um time apresentar futebol melhor no Campeonato Brasileiro e de ser concorrente, por que não, dentro da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que a gente precisa encarar esse jogo com muita tranquilidade. Houve alguns jogos na história do Santos em que eu vi bem tranquilo, que nem o Santos e Fluminense de 95, eu vi, não perdi o sono, porque era tão impossível, tão improvável, que eu falei assim, vou ver tranquilamente, e vi, só que depois, dentro do jogo, a gente fica um pouco mais tenso, né? E hoje é a mesma coisa, nós vamos lá ver o Santos jogar, aí vai pintar a bolinha na tela, como diz o outro, né? Pintou bolinha, strongest boca, dependendo do que acontecer, a gente fala, beleza, vamos pro nosso jogo, se não der certo, se der certo, ótimo, se não der, temos que entregar aqui um aproveitamento digno de dar ao torcedor esperança para a sequência da temporada. Vou falar do Marinho, mas antes tem a palavra do Diniz aí. Vamos colocar o vídeo da Santos TV. Eles mandam sempre o material bruto e a versão editada. Eu resolvi colocar a versão editada no ar porque tem aí um sobe-som, né? Tem uma trilhazinha bonitinha, tem acho que o Balieiro falando também. Podemos, João? Podemos, Carla? Dar play aí? Pode pôr, vamos ver aí a Santos TV lá com o Diniz falando do Marinho. Solta aí. No calendário brasileiro ele sempre é difícil desde quando eu comecei minha carreira. Tinha dado uma melhoradinha nos tempos para trás, mas com o advento da pandemia ficou tudo muito duro, muito difícil para a gente conseguir estar em boas condições para competir. É muito jogo, muita ausência de treino, e avião, aeroporto, restrições, mas é isso que a gente tem para hoje. A gente vai ficar esse tempo fora e espero que nessas 3 partidas a gente consiga jogar muito bem e trazer bons resultados para casa. Professor, e o Marinho não veio, né, com a delegação aqui para o Equador. A torcida está muito ansiosa para esperar que o Marinho volte a jogar. Você pode dar explicação para eles sobre essa situação? Eu posso dizer que o Marinho, desde a minha chegada, tem se empenhando muito, tanto no tratamento quanto nos treinamentos, para cada vez melhor. Em breve ele vai estar nos ajudando. Tem treinado continuamente, tratado e de melhor ainda nesse momento resguardado, porque existe um risco eminente de ter uma lesão, então a gente preferiu preservá-lo. A gente sabe que é difícil a classificação, mas a gente vai fazer o nosso jogo, vamos dar o nosso melhor para poder sair daqui do Equador com um bom resultado. A gente não pode ficar pensando lá, senão a gente esquece de fazer o nosso aqui. A gente vai dar o nosso melhor aqui para poder sair com a vitória e, se os resultados baterem lá, sair com a classificação, se Deus quiser. Bem, aí portanto o vídeo da Santos TV, esse estádio aí vai ser onde o Santos vai jogar, porque se for eu fiquei com medo, que torcer esse campo aí, hein? Pelo amor de Deus, não é, né, João? Tomara que não, pelo amor de Deus, que campinho horroroso. Mas vamos lá, o Diniz falando aí da tabela, da temporada, o Vladimir estava ao lado do Wagner Frederico quando foi trazida a notícia de que o Marinho não jogaria hoje e que o Diniz teria ficado bravo, né, com a postura do Marinho. Não houve uma resposta imediata por parte de ninguém do clube, porque se acontece um negócio desse, é divulgada uma informação dessa,
Ato contínuo, eu acho que deveria ter uma resposta. Não houve. Houve lá um período de 24 horas de gestão de crise, digamos assim. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo. O fato é que ontem à noite, este vídeo da Santos TV, vocês viram aí que foi gravado, tem a voz, na pergunta é do Vitor Anjos, nosso companheiro, trabalhou comigo na CBN, lá está no Equador, e muito que rapidamente, porque o áudio foi gravado, alguém pegou o celular, alguém pegou a câmera, disparou o áudio da gravação e botou para gravar no celular, para captar pelo WhatsApp e endereçar para algumas pessoas, não foi para todo mundo, esse áudio de qualidade ruim foi endereçado para algumas pessoas e essa aspas do Fernando Diniz acabou ganhando repercussão. Eu tenho por hábito não tentar, eu entendo a informação de um lado, informação de outro, antes mesmo do áudio ser divulgado, já tinha alguns colegas divulgando que, olha, o Marinho tem um problema, ele ainda sente a lesão e coisa e tal, falaram não sei com quem, se com o jogador, se alguém do clube. Eu tento não criar polêmicas, eu tento não dar sequência a esse tipo de coisa. Porém, está claro que o Santos precisa de uma resposta mais rápida para esse tipo de situação e de alguém que o faça efetivamente, e não o treinador. Por isso que está atrás aí do executivo do Cruzeiro, o Mazuco, né? André Mazuco. E o Diniz diz que conta com o Marinho para sábado. Tomara que seja exatamente isso, tomara que o Marinho esteja em campo, porque hoje ele é um dos caras que formam a espinha dorsal do Santos. Eu, daqui da minha parte, o Vladimir, dou por encerrada a situação, falei isso no vídeo do Canal 10 ontem, se tem uma manifestação do treinador neste tom, né? Porque se não fosse assim seria mentira, mas se ele está neste tom falando sobre o Marinho, vou acreditar até segunda ordem e quero saber qual é a sua opinião a respeito desta situação, Vladimir. Deixa eu só comentar uma coisa antes sobre só para encerrar a questão do meio de campo do Santos, né, da provável escalação. Eu até posso cometer uma heresia para muitos torcedores, né? Mas quem lembra da estreia desse menino no meio de campo do Santos, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. O Ivonei? O Ivonei. Vocês devem lembrar que nas primeiras 2 partidas que ele entrou, ele foi rapidamente, ele recebeu o cartão amarelo, né? Eu digo para você uma coisa em relação ao Ivonei e ao Sandri, e aí vai a minha heresia. Eu diria para você que, em termos de marcação, em termos de inteligência tática, eu prefiro o Ivonei ao Sandri. O Sandri é muito jogador que gosta de aprofundar a jogada, né? Do passe, mas na marcação, para mim, o Ivonei é muito superior ao Sandri. E aí o que eu acho que o Santos deveria fazer, como nós estamos falando aqui de minutagem para o Ivonei. Se o Ivonei é um jogador que não deve ter muitas oportunidades ao longo desse ano, até porque é muito provável que o Santos deve renovar com o Carlos Sanches, eu acho que o Santos deveria emprestar o Ivonei. Por quê? Porque ele precisa sim dessa minutagem, porque o que acontece, quem viu o Ivonei em campo ao longo desse campeonato, notou uma certa precipitação dele em alguns jogos, mas é muito em função daquilo, da falta de sequência. Com relação ao Marinho e ao Diniz, só esqueceu de combinar com os russos, né? Porque na manhã que surgiu a notícia, membros da comissão técnica se disseram surpresos com a não ida do Marinho para a Colômbia, né? Obviamente, para o Equador. Para o Equador, desculpa. A coisa foi abafada e em breve saberemos se o Diniz foi bombeiro ou não. Esse assunto, para mim, está muito claro. Obviamente, acho que o jogador só pode entrar em campo quando ele tiver 100% de condições, que ele se sinta apto, não discordo disso, mas não me surpreendeu que essa fala do Fernando Diniz. Acho que ele acabou fazendo um papel, como disse, de bombeiro, ou não, vamos saber em breve, no sábado, porque o cara não consegue jogar hoje, quarta-feira, mas ele já está escalado para o jogo de sábado.
né? Me parece estranho. Mas eu não quero fazer juízo de valor. Vamos acreditar que tenha acontecido isso mesmo, que houve um mal-entendido interno. Mas o fato é que as fontes, pelo menos na que eu escutei, que eu estava lá do Wagner Frederico, e ele tem todo o direito de preservá-las, né? Foram muito claras em relação a isso. Tá? Ele não surpreendeu, pegou todos de surpresa em não querer jogar essa partida no Equador. Né? Mas espero que seja uma situação que seja superada já no próximo sábado, que ele faça uma grande partida e que o Santos volte com um bom resultado da Bahia. Muito bem. Leandro, há algo a acrescentar sobre essa polêmica? 12:30, a gente tem que ir para o intervalo mais um, mas sobre a ausência do Marinho, ele volta com tudo no sábado? Eu acho que esse tipo de polêmica é aquela que aparece no time que não está em bom momento. Se o time estivesse bem, isso aí nem apareceria esse tipo de coisa. É aquele mal-entendido interno que tem... O jogador acha que não está em condição, a comissão acha que está, os médicos já liberaram, ele não se sente seguro em atuar, e ficou esse mal-entendido, mas, como eu disse, é aquela coisa que aparece quando o time não está bem. Se o time estivesse bem ganhando, ninguém nem estaria lembrando dessa situação. Então, acho que ele vai voltar a jogar, ele é o principal jogador do Santos. Obviamente, depois que o Soteldo saiu, ele é o melhor jogador do Santos. É o rei da América, né? Foi escolhido o melhor jogador da Libertadores. Então, ele é um cara muito importante aí pro andamento do Santos na temporada. Muito bem. Só para encerrar mesmo esse assunto, como eu disse, eu não vou ficar em cima disso o tempo todo, porque não é saudável para o clube. Aí é que entra a história da gestão de crise, né? Na hora que surgiu o fogo, como disse o Vladimir, bombeiro, o cara desceu a escada, entrou na viatura, estendeu a escada Magiros, pegou a mangueira, demorou 24 horas, né? O incêndio na gestão de crise tem que ser apagado na hora, e é por isso que o Santos precisa ter um homem forte do futebol, tá certo? 12:04, vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos em menos de 2 minutos para falar do Campeonato Brasileiro também, e dessa história do diretor, né? Vai chegar esse homem ou não vai? E reforço, será que vão vir? Aliás, o Vladimir falou aí, ele acha que o Sanches vai renovar. Vou perguntar se isso é uma informação ou se isso é um feeling do Vladimir Matos. Depois do intervalo, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:06, de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimaes Metropolitana, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Também tem Cicobi em Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Peruíbe, na Grande São Paulo, capital e ABC. Cicobi Unimaes Metropolitana. Agora sim pode dividir a tela para que a gente possa trazer aí as nossas informações e a nossa pergunta para o Vladimir Matos daqui a pouco. O Augusto César me mandou aqui no Twitter, ele fala assim, ok, que o clube tem parcela de culpa nesse caso do Marinho,
Mas o que leva um canal do YouTube a cravar uma mentira tamanha como assistir segunda-feira? Politicagem ou má fé do canal? Desculpa o desabafo, mas jornalismo esportivo não é isso. Augusto, desculpa, eu faço parte desta equipe, eu não participo dos vídeos do canal diretamente do YouTube por conta dos meus horários e também dos meus outros compromissos profissionais, mas assim, o Santos ele é uma fonte inesgotável de vazamento de informações, né? Não é porque a informação ela é uma informação que é apimentada, que ela é uma informação baseada em politicagem ou má fé. Você me desculpa discordar, né? Como disse o Vladimir, o tempo vai dizer se ela é uma informação errada ou não. Existe uma diferença entre você errar e você ser político ou ter má fé. Então, o tempo vai dizer se a informação se concretiza ou não. Até porque, muitas vezes, isso é um papel nosso. Quando esse tipo de coisa surge, se alguém vai lá e divulga e a repercussão é ruim, prontamente as partes envolvidas vão lá e consertam a situação, entende? Porque se realmente não houvesse nada, a resposta seria imediata. Houve um período em que a resposta foi, digamos assim, maturada, ingestada, né? Então, se serviu para alguma coisa, se teve um lado positivo, que é dar um timing, um start na comissão técnica, na diretoria e no próprio jogador, se tiver servido para que algum comportamento fosse alterado, ótimo. É para isso que o trabalho é feito muitas vezes, né? Então, muitas vezes a crítica da imprensa e as notícias, elas servem de combustível para o cara fazer diferente. Então, que tenha servido, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, para que as partes se acertem, né? As partes se acertem e que... Porque não foi só o Esporte por Esporte que divulgou essa informação. A estranheza ao fato do Marinho ter pedido para não jogar foi divulgada por outros órgãos de imprensa. É só a gente dar uma pesquisada aí, tá bom? Valeu, Augusto, pela mensagem. O Augusto está sempre com a gente aqui no programa. Vladimir, vamos lá. Você falou que o Sanches vai renovar. Isso é informação ou é palpite, Vladimir? Na realidade, um amigo muito próximo, do meio do futebol, muito próximo ao empresário, ao pessoal do Sanches, disse que a questão financeira já estaria superada. A questão maior mesmo é a duração do contrato, né? Me parece que o Sanches pede 2 anos de contrato e o Santos oferece somente mais um, né? E a gente até entende essa preocupação do Santos, primeiro em função da idade do Sanches e segundo pela própria condição física dele, né? Ele, antes de sofrer a contusão, ele já não vinha num bom momento no Santos. Aliás, ele estava sendo bastante criticado, né? Enfim, então eu entendo essa preocupação do Santos, né? Mas, por outro lado, eu acho que quando você olha as opções de mercado, né, independentemente da idade do rapaz, e quando você vê, por exemplo, um atleta como o Nenê, 40 anos em campo, né, quase jogando, né, e um momento muito ruim para o futebol brasileiro no todo, quando você fala, tá bom, não vou renovar com o Sanches, vou trazer quem? Né? Então, você faria esse sacrifício, Vladimir? Você assinaria os 2 anos? Olha, sem dúvida nenhuma, eu assinaria, primeiro, por uma absoluta falta de opções no mercado. Segundo, porque o cara, ele veste a camisa do Santos mesmo, é um cara que se entrega em campo, né? Ele pode não jogar bem, mas não jogar bem não tem nada a ver com a entrega que ele dá. Eu acho que ele seria muito importante nesse processo de amadurecimento de todos os outros atletas que o Santos está promovendo nesse momento. E vamos lembrar, a história prova que toda vez que o Santos se deu bem com a meninada, tinha alguém de mais experiência junto. Ninguém vai esquecer de Ailton Lira, ninguém vai esquecer de Neto, ninguém vai esquecer de Humberto, ninguém vai esquecer de Zé Sérgio, ninguém vai esquecer agora do zagueiro Dracena, nós não vamos esquecer de Robert, nós não vamos esquecer de Alberto. Então, o Santos, quando ele conseguiu conciliar a experiência com a juventude desses meninos, sempre formou equipes vencedoras.
E aí, Leandro, você assinaria então com o Sanches por 2 anos? Para você não teria problema, ô Leandro? Eu acho que tem que assinar com o Santos, como o Vladimir falou, não tem outras opções aí no mercado que sejam tão melhores assim do que o Sanches. Ele veste a camisa, como o Vladimir falou. E o Santos, eu acho que além disso, o Santos perdeu uma coisa com o Soteldo, que é a identificação da torcida com algum jogador. A torcida tem uma identificação com o Marinho, mas com o Soteldo a gente via que era algo diferente. E que tem com o Sanches. A torcida gosta muito do Sanches. Então, eu acho que, além disso, é um cara que precisa ficar também por essa relação que ele tem com a torcida. E é só ver o São Paulo agora, que é um exemplo, o Hernanes. O Hernanes já é um jogador aí que está de mais idade aí no futebol. Não tem jogado tanto assim, jogou ontem como titular, mas tem entrado pouco nas partidas, mas, sem dúvida, a gente não pode negar a importância que ele tem nesse elenco. Para os mais jovens, entrando quando precisa de um jogo como ontem, que precisava entrar com as reservas. Então o Sanches, além de ser muito importante para fora, como o Vladimir falou, de ter os garotos ali do lado, ele é muito importante quando tiver um jogo mais cascudo. Por exemplo, hoje ele seria muito importante estar em campo. Sim. Então, você renovar 1 ou 2 anos, o cara quer terminar a carreira aqui. Então, acho que é uma coisa muito importante o Santos dar esse sacrifício, já que estavam falando de Ganso, né? Dá o que ia pagar pro Ganso aí pro Sanches e tá tudo certo. É o argumento de muita gente. É que o Hernanes não joga muito no São Paulo. O Sanches, se voltar, vai jogar direto no Santos, porque a nossa carência no meio campo é muito grande. Deixa eu prestigiar o pessoal do nosso chat aqui. O Carlos Migliorini tá lá em São Vicente. Bom dia, Alex. Bom programa. Abração. Obrigado, Carlos. O Arnaldo Jorge. Bom dia, Alex e amigos da live. Ligado em Angatuba, São Paulo. Vejo que o Moraes e o Marcos Guilherme são reforços de fora. E Palha e Moraes, atacante, que voltam de empréstimo, podem ser considerados reforços. O Matheus Moraes volta, o Palha eu não sei se volta, não. Eu acho que o contrato dele de empréstimo pro Náutico é até o final do ano, né? E o Náutico não vai querer devolver. Ele foi bem tá lá, jogando né? muito lá. Né? O seu Sino Alves, bom dia, Alex. Grande abraço a vocês da live. Será que dá para passar ou vamos sair das duas competições e pensar no Brasileirão e na Copa do Brasil? Com um adendo, o Moraes não joga a Copa do Brasil, já jogou pelo Mirassol. Eu acho que na Sul-Americana, pelo menos, o Santos vai, né, o seu Sino? A Libertadores talvez não. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Melhor agora é coordenar os trabalhos para uma possível vaga na Sula. Creio que internamente isto já vem sendo feito, estudando os possíveis adversários e estratégias para avançar. O Thiago Kauser, hoje o Santos terá que comprar os 2 jogos. O Santos tem dinheiro para comprar nem jogador. Mandar mala preta para o Strongest? Não sei, não tem dinheiro. O Efigênio Cruz, bom dia, Lorde. Chances do título seriam maiores na Sul-Americana. É verdade, concordo plenamente. O Arnaldo Jorge, Boca ganha do Strogonoff até se entrar com o time de futsal, o time é horrível. O Davidson Garotti, bom dia, Alex. Já pensou o mais forte da Bolívia classificar? Ele está em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Pois é, se os caras ganham e o Santos não, aí vai dar raiva. Aí o Santos não pega nem a Sul-Americana. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. A classificação hoje é tipo o Saci Pererê fazer um gol de letra. Vem Sul-Americana, essa foi boa, Cacheta. Saci fazer um gol de letra é demais. O Fábio Lima, bom dia, Alex. Teremos superlua e eclipse lunar na mesma noite. Fenômenos que não ocorrem há muitos anos, o que cria uma condição astrológica para o Strongest empatar com o Boca e o Santos ganhar. Pode ser, eu falei conjunção astral, olha só, tu trouxe a informação aqui astrológica, astronômica, o Fábio Lima. O Alexandro Dantas mandou bom dia a todos. O Isaac Arada, acho melhor liberar o Sanches. O último exemplo foi o Ricardo Oliveira no Atlético e Coritiba, ficou no banco. O tempo passa para todos. O Arnaldo Jorge, Alex, o meu medo com o novo gestor é o currículo. Caiu com o Paysandu, com o Vasco e estava no rebaixado Cruzeiro. Primeira coisa quando ele chegar é levar na igreja do Monte Serra para se benzer. O Nando Xavier, bom dia, Alex. O Roger Sanassi, Copa Sul-Americana é Copa Continental comentada em todas as mídias especializadas do mundo. É o que eu digo.
Aqui a gente tem esse problema de não passar na TV aberta, nos canais AK, passa lá escondidaço naquela Comebol TV e tal. E aí a gente acha que não é importante, mas pergunta para os argentinos e para os uruguaios se eles não acham importantes. O Aldemar Barres, bom dia, jovens. Mesmo antes da contusão, o Sanches já não vivia um bom momento no time. Não sei se seria uma boa renovação do contrato dele. Eu acho que o Sanches penou muito no esquema tático do Gesualdo. Tanto é, os senhores lembram daquela história que a gente trouxe, que o Sanches pediu para o Gesualdo, conversou com ele para que o time jogasse diferente, né? Lembrem-se disso. O Sanches era o cara que estava mais sentindo aquela falta de esquema do time do Gesualdo. O Sidney F, bom dia, esse Ivone ainda está muito cru, fraquíssimo. O Leandro Donizete Ferreira, Madison não sabe jogar na ponta, ele não consegue receber a bola de costas e virar. Uns 3 técnicos já tentaram e nunca deu certo. Devia entrar com o Pará, devia entrar na do Pará, isso sim. O Matheus Smokovitz, mano, sério que o cara que caiu o Cruzeiro está no Santos? Mazuco é uma maluquice inacreditável. O Rueda avisou que não entendia, mas aí nem eu, inexperiente, faria isso. Vamos ver mais alguém aqui que eu não prestigio. Wagner Mendes, Fernando Diniz explica a ausência de Marinho. Existia risco de lesão. Fonte Lucas Mussetti. E completa aqui, técnico do Santos sai em defesa de Diniz. Acho melhor resguardá-lo. Fonte Bruno Lima. Então, Wagner, todas essas manchetes aqui, elas estão no áudio que o Diniz mandou. A assessoria mandou pelo Diniz. 24 horas depois do problema ter surgido. E não é porque está em manchete que assim, o jornalista ele pega o termo oficial e ele vai lá e coloca. Não é verdade? Mas, quantas e quantas vezes a gente já não viu no clube, está acontecendo um negócio tenebroso, aí as partes chegam num acordo e dizem, vamos falar para a imprensa que a situação é essa aqui e a gente cria uma manchete positiva. Desculpa, eu estou nessa brincadeira desde 93, meu caro. Eu já vi muita coisa acontecer. Tem coisa que oficialmente é uma coisa, extraoficialmente é outra. E não estou duvidando, tá? Eu só estou pontuando aqui para você que você está me mandando o nome de um monte de amigo meu aqui. A manchete é essa. Eu sei que a manchete é essa. Eu falei no vídeo do Canal 10 ontem, eu fiz questão de colocar o vídeo aqui hoje com a mesma aspas, com a mesma fala. Mas nem sempre o que é dito oficialmente representa a realidade. Mas como eu não vou polemizar, eu parei por aqui, tá certo? Não vou ficar discutindo esse tipo de coisa. Espero que o comportamento daqui para frente, as situações sejam outras e que todos nós vivamos felizes para sempre, com o Marinho fazendo muitos gols e mandando mini-mísseis no time do Santos, tá certo? Quem mais aqui que eu não prestigiei? Deixa eu ver, o José Edmilson Lameu, manda um abraço para Cândido Mota, São Paulo, um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. Um abraço para Cândido Mota, nossa grande audiência aí, tá certo? Obrigado. O PH Júnior, o André Mazuco, que foi buscar na Argentina o Germancano e o Benítez e contratou para o Vasco. Aliás, o Bruno Gilfrida, que é nosso companheiro do Globoesporte.com, trabalhou no Rio de Janeiro muito tempo e no Vasco e falou muito bem a respeito desse cara. Né? Não é porque ele foi mal em outros lugares, caiu, que ele não vai encontrar no Santos a oportunidade de fazer um bom trabalho. Até porque, meus caros, não é gestor, gerente que faz gol. Ele resolve alguns problemas. Mas quando o time vai mal, perde campeonato, cai, é porque lá dentro do campo a coisa não se resolveu. Ele ajuda a evitar problemas. Como, por exemplo, essa polêmica envolvendo o Marinho. Se tivesse uma resposta rápida, a polêmica cessaria ato contínuo. Mas não é ele que põe a bola para dentro. O Elber Santista, boa tarde, amigos. Vamos dar likes. Obrigado, Elber, pela força aí, tá certo? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui, eu não prestigiei, já li várias mensagens. De novo. O Antônio Sérgio. Alex, bom dia. Não sou a favor do Ganso, mas é necessário para os meninos agora, já que o Zanocelo não vem mais. Sou mais o Jean Carlos do Náutico e o Felipe Jonathan vai ser trocado por um atleta titular deles. Do Náutico não, né? Do Inter, né? Se for o negócio, se acontecer o negócio. O Clodoaldo Oliveira mandou boa tarde pra gente aqui. O Alex de Freitas renove com o Sanches. Enfim. O Wagner Mendes, o Strogas tomou só 9 gols em 2 jogos a nível do mar. Até o meia boca
que não fez gols, vai enfiar um 6 hoje. Enfim, mensagens aqui do pessoal. Teve gente que mandou mais de um, eu consegui ler algumas aqui. É isso. Ô Vladimir, você que é um homem que atua, inclusive, na gestão de futebol. Vamos falar do Mazuco aí. Você conhece, ouviu falar? É bom, se não for. Hoje é melhor qualquer um do que ninguém, como diria o outro. Precisa logo desse cidadão fazendo esse trabalho, Vladimir? Olha, o André não é muito diferente do que foi o Alexandre Matos, do que foi o Klaus, do que foi o Pedro Henriques, né? Diria para vocês que todos esses profissionais, do Rodrigo, que está no Atlético, enfim, eu acho que todos eles acabam se nivelando, né? Eu acho que o grande problema da função, né, que o torcedor ele tem para ele que a única função de um diretor executivo de futebol é contratar jogador, e não é isso. Né? Existe a questão de planejamento, existe a questão, a questão da estratégia, né? A questão do relacionamento com a divisão de base, tantas outras coisas, né? E também, vamos lá, não é só contratar, a função dele também é se livrar dessas coisas que estão paradas aí na Vila Belmiro, como o Kleber Reis. Então, se ele tiver um bom relato, o Rodrigão, né? E outros tantos que os caras que a gente nem lembra, né? Nem lembra, que a gente que só estão encarecendo a folha. Também é função do diretor executivo arrumar destino para esses jogadores que não estão sendo aproveitados, né? O que eu sempre digo que o mais importante nessa função, e especialmente se tratando de Santos, é saber o número de caciques que haverá nessa tribo. Primeiro, temos o departamento de scouting, que teoricamente vai providenciar as informações sobre os atletas potenciais a serem contratados. Depois, nós temos aí o próprio diretor executivo de futebol, né, obviamente. Temos o treinador, e aí vem o problema do Santos. Quem do comitê de gestão vai efetivamente ficar responsável por avalizar ou não essas contratações? Serão os 9? Essa é que é a grande pergunta, que é esse que é o grande problema do Santos, é isso que engessa hoje. Você imagina, as Diniz chegou num acordo com o cara do scout, que chegou num acordo com o Mazuco, e aí leva para o comitê de gestão, o Schalke num dia diz, não, eu liguei para o meu amigo lá no clube e ele disse que esse jogador não serve. Quer dizer, então se não decidir quem vai mandar de fato, né? E também os limites de autoridade dele. Quanto que ele vai gastar? Ele vai gastar 1, 2, 3, 50, 100, né? Porque tudo isso, gente, se a gente não pode esquecer, uma vez, algum tempo atrás, conversando com o Galo, quando ele estava no Atlético Mineiro, ele deixou bem claro, esses clubes, a interferência dos presidentes nas contratações é alguma coisa assim absurda, né? Nós vimos isso no Corinthians, nós vimos isso com o Paulo Nobre no Palmeiras, nós vimos isso no Flamengo, né? Com o próprio Bandeira de Melo, né? E nós estamos vendo isso agora no Atlético Mineiro, que nós temos um mecenas lá que influencia diretamente na contratação. Tivemos no Palmeiras com a patrocinadora Agara cacifando o cargo do diretor executivo de futebol. Então, quando você não tem as regras claras, né, a possibilidade de erro é muito maior. E para finalizar, Alexandre, Leandro, vamos deixar bem, Alex e Leandro, vamos deixar bem claro. Jogador não tem certificado de garantia. Né? O jogador pode dar certo num clube e não dar tão certo no outro, né? O que não pode é acontecer o que aconteceu com o Santos, com o Kleber Reis vindo machucado, com o Cueva, né? E com outros mais que por aqui aportaram, né? O erro de avaliação, né? Damião, Leandro Donizete e tantos outros, né? Por isso que tem gente que está preocupadíssima com essa história do Ganso, né? Do Ganso virar o Cueva do Rueda ou o Kleber Reis do Rueda, né? Dizem que a negociação esfriou, mas eu não sei não, viu? Eu esperaria aí, mas isso não se resolve assim tão rapidamente. Aliás, o Nando Xavier falou aqui, Kleber Reis no DM. O Santos podia fazer uma parceria com alguma universidade, pegar até um dinheiro, alguma coisa, para que os alunos de ortopedia usassem o Kleber Reis para estudar, né? Fazer uns exames, uma verificação, olhar o joelho dele e tal, como é que funciona, para ver o que acontece lá. Mas, enfim. Olha, quem que é? Carlito Santos. Alex, manda um abraço para Barra Bonita.
Hoje o Santos ganha de 2-1, o The Strongest empate e vamos continuar na Libertadores. Um abraço para todos aí em Barra Bonita, que é bonita mesmo. E você está confiante, né, amigo? Tomara, né, que dê tudo certo. Olha, o programa Análise Tática mandou uma mensagem para a gente aqui, ó. Um abraço para Felipe Camargo, para o professor Caio Couto. No CG, quem tem poder de caneta hoje são apenas Rueda, Schalke e Berenguer. É, meu amigo. Que coisa. Mas, enfim. Ô Leandro, e essa coisa aí da gestão, né? Do apagador de incêndios, do homem forte do futebol. Tem um detalhe, Campeonato Brasileiro a gente falou aqui, começa sábado para o Santos. Como é que o sujeito faz o planejamento? Aliás, a diretoria entregou o seu planejamento aí, né, no dia de ontem, muito elogiado. Inclusive consta nele W Torre, que a história está meio paradinha, né? Mas está lá no planejamento da diretoria W Torre, então estão contando realmente com a construção do estádio. Mas o nosso querido Mazuco, aí se for ele mesmo contemplado, com a sorte de trabalhar no Santos, porque todo mundo que vem para o Santos é um abençoado, ele vai pegar o carro andando, né, Leandro? Planejar com o campeonato em andamento. E aí? Tá mudo aí, não estou ouvindo o Leandro Maia. Agora sim, fala, Leandro. Opa, agora sim. Achei importante falar dessa questão do Mazuco, que ele acabou caindo com o Cruzeiro, mas ele já entrou no final da campanha, né? Ele entrou no começo do ano. Então o Cruzeiro já estava mais para não subir do que outra coisa. Então ele não tinha muito o que fazer. E pelo que a gente acompanha, que falam da imprensa mineira, é que ele não consegue fazer nada lá. Porque tem o David também, que jogou no Santos, como dirigente, tem outros dirigentes, então ele não consegue muito trabalhar no Cruzeiro. Como disse o Vladimir, tá cheio de cacique lá, é isso? Tá cheio de cacique lá em Minas Gerais. Já no Vasco, ele teve boas contratações, trouxe o Benítez, trouxe o Cano, e soube tratar dessa questão extracampo aí de falta de salário, coisas que a gente conhece também, que acontecem no Santos muito frequentemente, que a gente espera que com o Rueda agora não aconteça mais. Então é um cara que nunca teve uma oportunidade em times com muito dinheiro, muito investimento, como era o Alexandre Matos, que estava sendo citado. Eu achei totalmente fora da caixinha ele querer aceitar o trabalho no Santos, porque ele só trabalha em lugar onde tem rios de dinheiro. Então o Mazuco parece um cara que ele entende da situação do Santos, mas tem que tomar cuidado com essa questão aí dos caciques. E é engraçado essa questão do dirigente de futebol no Brasil, porque na Europa existe esse cara, mas ele não tem tanto poder assim como tem aqui no Brasil. Lá o cara é mais responsável ali pela contratação, mas é muito mais em cima do técnico, né? É mais aí o que o Cuca fez quando estava treinando o Santos. Então aqui o problema do Brasil também é um outro. Tem muita gente para pouca função e cada um querendo mandar no que o outro manda, então acaba atrapalhando um pouco também. Era o que o Vanderlei Luxemburgo fazia no passado, como manager. Não acreditem que no City, o Guardiola chega alguém lá que não seja com o Guardiola mandando trazer. O tal do executivo de futebol, ele só operacionaliza, né? Sim. O técnico lá determina quem ele quer. Pelo menos no caso Lembrando do Guardiola. que no caso do Manchester City, quem trouxe também os dirigentes foi o próprio Guardiola. Quando ele chegou lá no Manchester City, ele levou toda a comissão que era do Barcelona, inclusive dirigentes de base, dirigente de contratação, tudo. Então todo mundo lá no Manchester City é espanhol, vindo do Barcelona. Acho que depende do clube também, né? No Real Madrid, acho que talvez a coisa não funcione assim, no Paris Saint-Germain, mas enfim. Aqui no futebol brasileiro isso já aconteceu, não seria novidade. Meus caros, eu preciso fechar o programa de hoje, 12h30. Vladimir, obrigado pela presença, um abraço, volte sempre ao programa e vamos torcer, né, pelo melhor. Se o melhor for o Santos seguir na Libertadores, que tem mais dinheiro também, ótimo. Se o melhor for a Sul-Americana, para que a gente levante uma taça inédita, que o seja. O que importa é que o Santos melhore dentro do campo, jogue um futebol mais bonito, nos deixe mais alegres e fora do campo também, que as coisas entrem num rumo de pacificação e tranquilidade. É isso que a gente deseja. Valeu, Vlad, até a próxima, hein?
Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Alex. Um abraço, Leandro. Somos, acima de tudo, somos torcedores fanáticos, desde pequenininho, por essa grande equipe, né? E, claro, né, bastante otimistas que depois de tanto cobrarmos, né, tudo leva a crer que as coisas estão mudando para melhor no Santos Futebol Clube, com a chegada do novo dirigente, com algumas contratações pontuais, né, e que o Santos possa fazer um bom papel, seja obviamente torcendo para que continue na Libertadores, mas sempre, se possível não for, que seja na Sul-Americana, e um bom campeonato brasileiro, que o Santos possa brigar por uma vaga na Libertadores de 2022, né, essa é a nossa torcida, né. Obrigado, Vladimir. Leandro, obrigado pela presença mais uma vez, um abraço, até uma próxima oportunidade, tá certo? Agradeço mais uma vez o convite, só chamar que a gente aparece. Muito bem, Leandro Maia com a gente também nesta edição do Esporte em Destaque. Vou, portanto, agradecendo aos dois e também a todos vocês que nos acompanharam. Não dá para ler todas as mensagens sempre, vocês que nos prestigiaram pelo Facebook e pelo YouTube. E como eu disse agora, há instantes antes do Vladimir falar, o nosso objetivo neste programa e o meu particular, inclusive no canal em que eu faço, é que as coisas no Santos aconteçam, né, que tudo dê certo. De vez em quando a gente precisa dar uma cutucada para ver se a zona de conforto dá uma mexida. Mas tenho certeza, e quem acompanha meu trabalho sabe muito tempo disso, que o nosso objetivo é que as coisas no Santos caminhem positivamente, que as coisas deem certo. Então a gente torce aqui pela gestão do Rueda, torce pelo Fernando Diniz, torce pelo elenco, torce pelos jogadores, porém temos sempre que lembrar da importância de cobrar com responsabilidade. Isso vai continuar sendo feito neste programa, em todas as mídias onde eu atuo. Tá certo, meus caros? Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a Carla e ao João Pedro pelos trabalhos técnicos. Voltamos na sexta-feira, 11h30 da manhã, para falar um pouco ainda, né, da Libertadores, talvez da Sul-Americana e principalmente do Campeonato Brasileiro, porque tem Santos e Bahia no próximo sábado, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.